Olá, você acompanha agora o Diálogo Brasil. Hoje vamos falar da polêmica internação compulsória de usuários de drogas. Em São Paulo, o governo do estado e a prefeitura da capital tiveram problemas com a justiça ao tentarem usar o método na Cracolândia, região central ocupada por dependentes de crack. Para falar sobre o assunto, estão em nossos estúdios a professora da Universidade de Brasília e coordenadora geral do Centro de Referência sobre Drogas e Outras Vulnerabilidades Associadas, Andréa Galassi, e também o promotor de Justiça e Entorpecentes, José Teodoro. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigada pela presença de vocês. E antes da gente começar o debate, vamos ver uma reportagem sobre o tema. A internação compulsória de usuários de droga é prevista em lei no Brasil, mas apenas em caráter emergencial, com indicação médica específica para cada indivíduo e depois de determinada pela Justiça. A internação de uma pessoa contra a própria vontade só pode ser autorizada após esgotadas as chances de tratamento em liberdade. A discussão sobre a internação compulsória voltou à tona após as ações realizadas pelo governo de São Paulo na região central da cidade, conhecida como Cracolândia. Em poucos dias, o Tribunal de Justiça do Estado revogou a autorização que tinha sido dada para que a prefeitura internasse os dependentes químicos. Na manhã de 21 de maio, viciados em crack que habitam um local se viram cercados por policiais. Traficantes foram presos, drogas e armas foram apreendidas, mas os dependentes logo estavam reunidos novamente em uma praça, a apenas 300 metros de distância. Dias depois, eles também foram retirados dali durante uma ação policial. O governador Geraldo Alckmin e o prefeito João Dória declaram que a ação vai ser permanente. A ideia é evitar a aglomeração de usuários de drogas, vista como um facilitador do tráfico. Em nota, a ONU citou uma pesquisa da Fiocruz, mostrando que 77% dos usuários de crack no Brasil aceitam um tratamento voluntário. Para as Nações Unidas, o combate ao uso de drogas deve ser feito com acesso a serviços de saúde, trabalho, moradia e direitos sociais. Vamos começar então a nossa conversa aqui com a Andréa e com o José Teodoro. Antes da gente entrar em qualquer ponto mais polêmico, vamos explicar uma diferença que é importante. Acho que o José pode explicar o que significa uma internação involuntária e uma compulsória. Não são coisas iguais, né? São distintas. Exato. A Lei 10.216 de 2001, ela prevê 3 modalidades de internação. Aquela que é voluntária, em que a própria pessoa pede esse tipo de intervenção. A involuntária, que é aquela contra a vontade da pessoa, mas a pedido de um familiar. Depende de um laudo médico prévio e depois da internação o Ministério Público é comunicado para fiscalizar se houve algum tipo de abuso ou irregularidade. E a internação compulsória, que é aquela determinada por um juiz, que não tem a intervenção da família obrigatoriamente, e aí nesse caso a intervenção do juiz, me parece correto crer que seja precedida também de um laudo psiquiátrico, de um laudo pericial, para que o juiz tenha dados técnicos para poder melhor decidir. Agora, uma internação compulsória, André, a gente tem que levar em consideração aquele fator, já esgotei todas as possibilidades anteriores, tudo que foi possível que ele pudesse fazer em liberdade, aquele usuário. No caso de São Paulo, ou em qualquer outro caso que você queira avaliar, como é que você define esse ponto que é crucial para essa internação? Bom, a internação compulsória, acho que antes de eu chegar na internação compulsória, eu devo dizer que a internação, ela é o último recurso dentro do cardápio de ofertas que se tem para o cuidado das pessoas com uso problemático de drogas. Então, a internação compulsória, ou seja, uma intervenção da justiça dentro do campo da saúde, deve ser, de fato, a exceção da exceção da exceção. Então, nesse sentido, não é possível que a gente pense que uma modalidade tão extrema, prevista em lei fato, mas extrema, ela possa se tornar uma política pública. Então, de fato, a internação compulsória ela deve ser utilizada em raríssimos casos, né, e para que justamente eu possa avaliar previamente esses pacientes de uma maneira a subsidiar o cuidado amparado por outros direitos ou outras necessidades. Você acha que essa medida tem sido adotada como uma política pública? Eu penso que o que houve na cidade de São Paulo, o Estado de São Paulo, em parceria com a cidade de São Paulo, se valeu de uma medida extrema, né, por um problema que é complexo. Então, assim, nenhum problema complexo a gente resolve de maneira simples, ou com autoridade ou com violência. Então, o que houve na cidade de São Paulo foi
uma violência generalizada contra essas pessoas que estavam lá em situação de uso problemático. Enfim, de fato, também havia traficantes no local, mas é fato que houve um uso exagerado da força de repressão e que, então, a Prefeitura havia lançado mão. Felizmente, o tribunal derrubou essa solicitação, que era de poder ter a possibilidade de internar as pessoas aleatoriamente, estando essas pessoas na rua e suspeitas de uso de substância. Enfim, então, de fato, eu acho que foi tomado como uma política e de uma forma bastante equivocada. José Teodoro, quando a Justiça autoriza, ela tem como avaliar isso que a professora colocou aqui para a gente, se houve abuso? Eu autorizei, mas... Como é que fica? Como é que a Justiça... Eu concordo em parte com o que a professora mencionou, que de fato essa medida deve ser excepcional. Apesar das liberdades serem relativas e ser possível a intervenção do Estado em determinadas situações extremas, isso deve ser avaliado por alguém que é especialista no assunto, e esse especialista não é o advogado, não é o juiz, não é o promotor, sem dúvida nenhuma é um médico, de preferência psiquiátrico que possa fazer essa avaliação prévia. Então, eu concordo que não é viável fazer uma internação compulsória massiva, mas sim, é possível que o Estado use como método alternativo ou subsidiário, supletivo, em último caso, quando prevista em lei a possibilidade, a medida em situações em que a pessoa perdeu completamente o controle sobre a sua própria vida, e nesses casos seria possível a intervenção. A cena que a gente viu há pouco da intervenção da polícia, por exemplo, como é que a Justiça poderia avaliar esse tipo de ação, de atitude, mediante uma decisão que ela mesma tomou? Claro que a polícia, em situações extremas, ela deve medir a força necessária para cumprir uma ordem judicial, se for o caso. Salvo engano, naquela hipótese, eles ainda não tinham a ordem judicial prévia para poder realizar a intervenção. Por outro lado, ninguém deve acreditar, e é justamente esse o problema que gerou a magnitude da Cracolândia de São Paulo, que o Estado deva ser omisso e dizer: lá eu não posso intervir, lá eu não posso entrar. Sim, o Estado pode entrar e pode efetuar prisões de traficantes, e no nosso sistema jurídico ainda é um crime o porte de drogas para consumo, portanto, a polícia pode intervir, e seria mais prudente e adequado que ela estivesse lá permanentemente, para evitar que aquilo se tornasse uma cena onde, digamos, a criminalidade pudesse tomar conta, que é o que indicam as notícias de que há uma organização criminosa que lidera a distribuição de drogas naquele local. É até uma ressalva importante se fazer, que ninguém quer ver ninguém numa situação como aquela da Cracolândia, como a gente viu, em situação precária de moradia, em condições desumanas. Mas essa cena em São Paulo, no ponto de vista de um tratamento para drogas, né? Quando a gente coloca assim, o Estado dizendo, a aglomeração poderia facilitar o tráfico, né? Qual é o seu ponto de vista a respeito dessa afirmação e a respeito de uma recuperação desse dependente que vive ali? Bom, as pessoas que estão nesses locais chamados Cracolândia são pessoas que estão, de fato, em uso de drogas, né? Porém, são pessoas, né, como a própria reportagem mostrou, que foi uma pesquisa realizada pela Fiocruz, a gente está falando de uma população que é uma população adulta, de adultos jovens, que não terminaram o seu ensino fundamental, majoritariamente homens, negros ou pardos, enfim. Então, assim, são pessoas que têm ali claramente necessidades sociais, e seus direitos fundamentais não estão sendo, eles não estão gozando dos seus direitos fundamentais, e o uso de substância é uma vulnerabilidade associada a todas essas outras que expõem essas pessoas a essa situação. Então, no meu ponto de vista, as intervenções com essas pessoas devem ser feitas de maneira complexa, a compreender qual que é a real necessidade de cada pessoa que está ali. Não adianta eu pensar que intervenções utilizando da segurança pública por um problema que é multifatorial vai resolver o problema. Não vai. Essas pessoas padecem de necessidades de saúde, necessidades educacionais, de assistência social, enfim. Então, eu preciso entender quais são essas necessidades para justamente poder promover intervenções que possam ser mais efetivas. Por quê? Porque elas migram. Como a própria matéria mostrou também, essas pessoas saíram de uma localidade e foram a 300 metros se reunir novamente. Então, o Estado, ele deve sim não ser omisso
como o promotor falou, mas ele deve sim fazer uma intervenção que vá ao encontro das necessidades dessas pessoas e não utilizando a força como uma medida para resolver o problema. A gente teria chegado a esse ponto exatamente porque o Estado não fez alguma coisa antes de tomar essa proporção, problema? Sem dúvida nenhuma. Se nós tivéssemos estruturas que acolhessem essas pessoas, aliás, antes mesmo de acolher, né, se houvesse um trabalho de prevenção mais detalhado e que evitasse que as pessoas chegassem aonde chegaram, não haveria um problema com essa dimensão. E, além disso, também há situações em que a pessoa já se encontra com o problema instalado e que uma intervenção na área da saúde, como são os consultórios na rua, os consultórios de rua, são muito mais eficazes do que uma simples retirada daquele local. Sair daquele local, de fato, não vai fazer com que ela pare de consumir drogas ou que a droga chegue até ela. Por outro lado, a polícia pode sim evitar que um local se torne conhecido e como um local onde as ilicitudes sejam praticadas abertamente. Você é contra a internação compulsória? Eu sou contra da maneira como ela vem sendo discutida, utilizada ou pensada como política pública. Nesse sentido, eu sou absolutamente contra. Né? Ela é prevista em lei, como a gente já discutiu, mas ela não pode, em hipótese alguma, ser utilizada como carro-chefe de uma intervenção com vistas a promover saúde. Né? Não faz nenhum sentido isso. Então, nesse sentido, o que se prioriza, como a própria Lei 10.216, conhecida por ser uma lei da reforma psiquiátrica, ou seja, que rompeu com o modelo asilar que a gente tinha de cuidado das pessoas com transtornos mentais e em uso problemático de drogas, essa lei veio trazer justamente orientações para que a gente possa rever o modelo de cuidado e que esse cuidado seja em liberdade, ou seja, que priorizemos equipamentos extra-hospitalares que estejam nas comunidades, que estejam ali articulados com a vida comunitária para que essa pessoa tenha a sua reabilitação de uma maneira mais adequada. Trancar essas pessoas em locais fechados, né, nessas internações, vão simplesmente tirá-las, né, dos seus locais de convivência para buscar a abstinência a essa substância, sendo que, ao sair, ela pode retornar ao uso imediatamente. Enfim, o tratamento ele é complexo, ele deve ser priorizado em equipamentos extra-hospitalares e considerando todas as vicissitudes de cada uma dessas pessoas. Vou fazer uma pontuação que eu queria que os dois, por favor, me respondessem, porque quando a gente acompanha esse caso específico de São Paulo, a gente tem duas reações das pessoas. Uma reação é: eu apoio, que bom que alguém foi lá e fez alguma coisa, já não era sem tempo. A outra reação é: isso é desumano, não deveria ser feito, a pessoa tem que ter a sua liberdade. Mas, no fato, no fim das contas, acho que as duas pessoas que têm essas posições divergentes, nenhuma quer aquela situação na Cracolândia. Como o José Teodoro já colocou, é preciso que o Estado vá lá e faça alguma coisa de fato. Diante desse cenário, qual seria o caminho para a Cracolândia? Na minha opinião, o caminho é você, primeiro, identificar as pessoas que estão naquele território, né? Identificar quem são os usuários, quem são os traficantes. Preciso ter uma compreensão da dinâmica daquelas pessoas. Eu preciso, a partir dessa dinâmica, iniciar, né, um processo de política que subsidie, que possibilite com que as demandas que essas pessoas apresentem do ponto de vista de saúde, de assistência social, educacional, etc., seja providas. Então, nesse sentido, o que a gestão passada da Prefeitura de São Paulo fez com o programa de Braços Abertos era justamente uma tentativa de levar esses direitos fundamentais como carro-chefe da intervenção e não focar na droga, e não focar na abstinência como uma necessidade prioritária para que aquelas pessoas pudessem melhorar. Ao contrário, foi pensado, bom, essas pessoas estão desassistidas de seus direitos fundamentais e o Estado, então, deve prover. E esse tipo de intervenção é uma intervenção que demanda tempo. Então, a gente não vai ter uma resolução do problema da Cracolândia da noite para o dia. Portanto, essas intervenções violentas, com o uso da força policial, são intervenções que são midiáticas, né, e que não resolvem o problema. Porque o problema é complexo e exige toda essa compreensão para, então, se planejar uma política que, de fato, vá ao encontro das necessidades dessas pessoas. A questão não é nada simples. A gestão passada teve 4 anos para fazer o seu programa também e os resultados não foram tão significativos assim. A Cracolândia cresceu, o consumo de drogas aumentou, a quantidade de drogas apreendidas pela polícia também aumentou. Então, é uma questão que ela é muito complexa e, claro, o Brasil é um país que tem dificuldade de recursos públicos para gerir todos os seus problemas. Nós sabemos que hoje, num hospital
hospital, uma pessoa com um problema ortopédico vai ter dificuldade de atendimento, um problema cardiológico também. Então, não é de se acreditar que nós tenhamos uma solução para problemas psiquiátricos que seja perfeita em todos os aspectos. É bem complexo e difícil, mas eu acho que alguma coisa precisa ser feita e não simplesmente fingir que não existe e deixar o problema como ele é. O debate tem que ser feito, girar em torno disso. O que ser feito de forma que seja eficiente para resolver o problema, né? A gente vai continuar já o nosso bate-papo. Vamos ver primeiro aqui que o promotor de justiça de São Paulo, Arthur Pinto Filho, ele atua na área da saúde pública e gravou um depoimento que explica as exigências legais para a internação compulsória. Vamos ouvir. O que nós queremos é o que a lei prevê, a chamada busca ativa. Equipes com médico, enfermeiro, psicólogo, agentes, se deslocam e vão até o local em que o homem ali está. E ali faz a avaliação dele. E encaminham. Seria uma boa solução essa? Sim, seria uma boa solução. Enfim, como a gente falou anteriormente, né, identificar o problema para que, então, as medidas possam ser tomadas. É importante ressaltar que, ao contrário do que a maioria das pessoas pensa, né, a sociedade, de uma maneira, deseja que haja uma sociedade sem drogas, né? A gente nunca na história da humanidade houve algum momento em que a gente não tivesse drogas, né? A droga existe desde que o homem existe. Então, nesse sentido, a gente tem que compreender que algumas pessoas vão utilizar drogas, vão continuar utilizando drogas, sendo que a minoria, ou seja, é a exceção que vai ter problemas com drogas. Então, a gente tem uma sociedade que faz uso de drogas e temos algumas pessoas que são a exceção e que tiveram problemas. Tem algumas pessoas que têm problema com drogas e que têm dificuldades para interromper o uso. Então, é importante que a gente, então, associado a todas essas coisas que a gente está discutindo aqui, que a gente compreenda que a política, a intervenção, ela deve ser também priorizada no sentido de pensar que a redução de danos, né, que é uma política bastante estabelecida, ela esteja presente. Ou seja, se naquele momento aquela pessoa está com dificuldade para interromper o uso, ou ela não deseja naquele momento interromper, eu tenho que ser capaz de prover uma intervenção que não esteja atrelada à diminuição ou abstinência da substância. Eu tenho que, mesmo assim, assistir essa pessoa na saúde e minimizar os riscos que ela tem pelo uso da substância. A justiça pode ajudar nessa assistência à saúde do dependente? Em relação à questão da redução de danos, claro que a gente pode utilizá-la como uma forma de evitar problemas maiores, como seria a contaminação por HIV, tuberculose e outros problemas. Mas eu acho que é o foco, sim, do nosso sistema que a gente busque a abstinência ou tenha ela como uma meta final, ainda que durante o tratamento haja intervenções de natureza paliativa. Sim, o Estado pode, e o modelo é justamente esse, tanto em relação a adolescentes, o Estatuto da Criança e Adolescente prevê que o juiz pode determinar algum tipo de tratamento médico para a criança e para o adolescente, e também em relação à Lei 10.216. Mas com um detalhe importante, ela é possível juridicamente, a Constituição autoriza, a lei prevê, mas de fato, como a doutora mencionou, para que um tratamento seja eficaz, é necessário muita força de vontade. E fazer algo contra a sua vontade é algo que resultará em algo indesejado. Por outro lado, a gente deve observar também que a internação involuntária pode ser útil por um momento breve, para que a pessoa recobre a consciência e a partir daí possa ser, apresentado a ele as ofertas de tratamento para que ele possa aderir voluntariamente a ele. A gente vai voltar já com o nosso debate. Vamos fazer um pequeno intervalo. Diálogo Brasil volta daqui a pouco. O Diálogo Brasil está de volta e o nosso tema hoje é a internação compulsória de dependentes químicos. Antes de seguir com o debate, vamos ouvir o psiquiatra e professor da Universidade Federal de São Paulo, Dartil Xavier da Silveira. Ele é ex-presidente da Associação Brasileira Multidisciplinar de Estudos sobre Álcool e Drogas. Ele diz que essa é sempre uma questão de saúde pública, jamais de polícia. Vamos ouvir. Não é questão de polícia, é questão de saúde sempre. Dependência é muito bem estabelecido, não é falta de caráter, não é falta de força de vontade, não é um problema de mau caratismo, falta de vergonha, como muitas pessoas
tem essa visão da dependência, né? Que o indivíduo continua a usar drogas porque ele não tem vergonha na cara. Isso não existe, é uma doença em que a pessoa não consegue controlar o consumo dela de uma substância. É uma coisa mais forte do que a vontade dela. Para alguns, seria esse um argumento para a internação compulsória? A ser uma doença? Sem dúvida nenhuma, a intervenção é sempre de saúde, né? É sempre um psiquiatra que vai avaliar se isso é necessário ou não, mas claro que pode haver utilização da força física, né? A psiquiatria às vezes usa sedação, química ou até o controle físico para fazer esse tipo de internação e eventualmente, como é uma situação de intervenção em espaços públicos, a polícia também pode garantir a segurança desse local, sem excessos, lógico, sem qualquer tipo de agressão às pessoas que estão sofrendo essa intervenção. Você quer pontuar alguma coisa? Eu gostaria de enfatizar, né, o que o colega e querido amigo Dartil disse. Assim, a dependência, para que a gente tenha sucesso no tratamento, para que a gente tenha o ingrediente principal para que o tratamento possa ser efetivo, a gente tem que ter um desejo para que essa pessoa possa se tratar. Ou seja, as forças, né, assim, usar da coerção para que essa pessoa, enfim, entenda o problema que ela tem, é um caminho que não deve ser utilizado, ou, enfim, utilizado excepcionalmente, justamente porque essa pessoa tem que compreender o problema que ela tem, porque ela tem esse desejo forte de uso, como ele pontuou. Então, não se trata de alguém que precisa ir para a cadeia, que precisa de força policial porque é um mau caráter ou alguém de, enfim, com falta de vergonha. Vamos falar assim. um pouquinho, então, da internação voluntária, né? Já que a gente está dizendo que é uma boa saída para resolver o problema. Algumas pessoas veem os usuários, os dependentes químicos, como pessoas que estão além da realidade, que talvez, então, por isso, uma intervenção compulsória, internação compulsória, já que uma conversa não funcionaria, mas não é esse bem o caminho, não, né? Dá para conversar com aquele dependente e alertar que ele pode se tratar? Com certeza, né? Bom, como a gente, historicamente, né, no Brasil, a gente teve a psiquiatria, né, ela tem um histórico, um passado que não é um passado muito bom, justamente porque a gente optou pela força, muitas vezes, como uma intervenção buscando tratar as pessoas que tinham transtornos mentais ou uso problemático de drogas, né. E aí a história nos demonstrou que esse tipo de intervenção viola direitos e não promove saúde. Então, nesse sentido, observando esse histórico, a gente cada vez mais vem crendo que a participação da pessoa que tem problema junto ao seu tratamento é fundamental para que ele tenha sucesso. E o primeiro passo é justamente você ter o desejo para se tratar. É claro que faz parte das equipes de saúde, de assistência social, estimular com que essas pessoas construam esse desejo, obviamente, que elas consigam perceber a relação de problemas que ela tem por conta do uso da substância. Né? Falou, olha, o uso que você vem tendo vem lhe trazendo claramente problemas. A gente tem que começar a repensar nesse sentido. Mas é esse passo a passo de construção colaborativa e não impositiva que a gente vai obter os sucessos. E, de novo, é um tratamento que ele demanda tempo, ele é complexo, ele tem recaídas ao longo do processo. Isso não significa que o tratamento falhou, a recaída faz parte, até como uma escorregada ali para que a pessoa reveja e fala, bom, estou com dificuldade nesse ponto, talvez eu tenha que, de fato, investir mais nessa parte da minha vida, porque isso está me colocando em risco. Enfim, é complexo. Quando alguém vai para a justiça, né, desiste de uma internação voluntária, vai para a compulsória, seria não estar acreditando nisso que a professora coloca, de que o diálogo é possível ali? Não, que fique claro que, de fato, a internação, em qualquer das suas modalidades, é algo excepcional. Né? Os tratamentos ambulatoriais, o acompanhamento psicológico, outras intervenções ainda de natureza social ou familiar podem ser até mais efetivas e, para uma grande maioria de pessoas, isso resolve. Agora, em algumas situações, a internação é indispensável. Nesse caso, sem dúvida nenhuma, fica uma questão discutível e duvidosa, que é, devemos aguardar o momento em que a pessoa queira fazer esse tratamento? Quando é que esse momento chega? Em geral, quando ela está no fundo do poço e ela teve muitas perdas e ela teve um período relativamente longo de consumo, depois de anos de consumo. E isso, claro, é algo que incomoda muito a sociedade, principalmente as famílias. Será que eu devo deixar o meu filho, a minha filha, sofrer tanto até o dia em que ele queira fazer
tratamento, e é justamente nessas situações que a gente tem que avaliar. Se psiquiatricamente a pessoa perdeu o controle sobre os seus atos e necessita de uma intervenção, que ela seja o mais rápido possível, e concordo com a doutora que preferencialmente deve ser voluntária. Eu atuo há 15 anos em uma promotoria de entorpecente, já fui procurado por muitas famílias, e eu sempre aconselho, olha, vamos fazer um trabalho de convencimento para que o tratamento tenha uma chance maior de êxito do que tentar fazer isso à força. E eu nunca fiz nenhuma internação. Como é que essas famílias chegam até você? Em que estado? Qual é o relato? Em geral, eles chegam com uma carência muito grande, dizendo que perderam o controle sobre os seus filhos, que geralmente são sempre muito jovens, e pedindo apoio, pedindo ajuda, pedindo a intervenção do Estado para ajudar a resolver esse problema, já que eles não têm mais ascendência sobre aquela pessoa. E a orientação que é dada, então, é a busca voluntária para depois? A minha orientação pessoal é nesse sentido de que nós podemos fazer até uma intervenção com um psicólogo para buscar a voluntariedade e uma chance maior de E não foram todos que pediram ajuda do Estado para uma internação, foram todos casos de crack ou teve outras drogas? Não, existem drogas que têm um poder adesivo maior e que podem gerar esse tipo de problemática. Claro que os pais que veem o filho consumindo maconha imaginam que esse é o pior problema da face da terra e que uma intervenção do Estado é necessária. Eu acredito que o consumo de maconha é problemático, traz danos à saúde, mas não é uma substância que tire o controle da pessoa. Ela tem condições, na grande maioria dos casos, de sair do consumo se quiser. Então, as drogas mais agressivas, como por exemplo o crack e a heroína, têm esse poder aditivo que muitas vezes exige uma intervenção externa. Mas essa é uma discussão que também passa por outras drogas de internação compulsória, professora? Geralmente a internação compulsória, ela está, principalmente nos últimos tempos, muito associada à questão do consumo do crack. Mas eu imagino que o promotor também já tenha recebido situações de uso de álcool, de uso problemático de álcool, porque hoje, se a gente for observar a prevalência de uso de substância, de uso problemático, de dependência, vamos dizer assim, o álcool é o nosso principal problema. A gente tem um problema de 12,3% da população brasileira é dependente de álcool. Então, quando a gente discute do ponto de vista de saúde pública a questão das drogas, o álcool é uma substância que a gente tem que colocar a lente de aumento nela, porque muitas vezes é banalizado. E o álcool traz muitos problemas, quiçá maiores em determinadas situações do que... Só que ele é visto a longo prazo, Exato, do que o crack. E como o crack, ele se revela como essa... eu vou usar até uma expressão forte, como uma violência visual para a sociedade, ele acaba clamando de alguma forma para que o Estado intervenha e faça alguma coisa nesse sentido. Mas, repito, essas pessoas que têm problema com crack são pessoas que não estão sendo assistidas nos seus direitos. Acho que isso é importante marcar. Quem é esse usuário de crack que a gente tem hoje no Brasil? Bom, eu tenho uma experiência longa de intervenção junto às pessoas que têm uso problemático de drogas, em geral, incluindo crack. E a gente está falando de pessoas que, enfim, tiveram as suas vidas de alguma maneira, com pouco acesso, vamos dizer, a direitos fundamentais, pessoas que tiveram uma fase de experimentação de outras substâncias e que tiveram, enfim, a oportunidade de fazer o uso de crack. Mas é importante demarcar que essas pessoas são pessoas que, na sua maioria, desejam interromper o uso, desejam um tratamento voluntário, e têm muita dificuldade. Inclusive isso, pelo fato do uso de substância ser um crime, se a gente tem criminalizado o porte de uso de drogas para consumo pessoal, isso também dificulta o acesso dessas pessoas aos serviços de tratamento, justamente porque elas são criminosas, vamos dizer assim. Então, são pessoas que ficam muito à margem do acesso a esses direitos, porque elas carregam consigo essas questões de ordem jurídica, vamos dizer assim, além do próprio estigma social diante delas. Porque o uso de drogas, historicamente, é entendido como um problema moral e que tem um estigma bastante pesado. Daqui a pouco a gente vai falar da estrutura para atender esse usuário, esse dependente, mas antes vamos só ver aqui o que o defensor público Davi Quintanilha, do Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria do Estado de São Paulo, diz para a gente. Ele gravou um depoimento sobre a possibilidade de internação compulsória em caso de emergência médica. Vamos ouvir. É importante destacar que existe a emergência médica, que é quando a pessoa está sofrendo algum ataque, algum surto, está pondo em risco a sua vida ou a vida de terceiros, e aí sim é possível você determinar algum tipo de intervenção médica e chamar uma ambulância para que a pessoa seja levada até um hospital geral em leito de hospital psiquiátrico. Ou seja, nesse leito psiquiátrico a pessoa vai ter tratamento para conter e ser estabilizada.
Depois disso, caso ela seja estabilizada e o médico verifique que precisa de um período maior de internação, ele tem que entrar em contato com o Ministério Público para ser proposta uma ação de internação compulsória. Mas, claro, desde que seja demonstrado que não existe nenhuma família e que a pessoa também não tem condição de exprimir a sua própria vontade. Então, é importante frisar que a internação sempre tem, né, sempre tem aquele viés de ser da maior brevidade possível. É questão importante, né? Salvar a vida ali em primeiro lugar, mas salvar a vida não quer dizer que a pessoa vá para um tratamento, correto? Esse primeiro procedimento, ele é necessário, e aí ele citou o Ministério Público em algum momento ali. Você pode explicar qual é o papel do Ministério Público claro. nisso? São dois papéis distintos em relação à internação involuntária e à internação compulsória. Na internação involuntária, a família contacta um médico, psiquiatra, que dá um laudo e realiza uma internação numa clínica, que pode ser pública ou privada, e depois o Ministério Público é comunicado em 72 horas para fiscalizar se as condições legais estão sendo atendidas. Na internação compulsória, é necessário entrar na justiça para que o juiz dê uma ordem para que essa pessoa seja internada. E, claro, não tem sentido que isso seja utilizado quando a família o deseja. Porque se a família o deseja, basta que faça aquele modelo, digamos, intermediário, que é a internação involuntária, que não depende de uma ordem judicial. Então, quando um usuário não tem família, aí sim é necessário que haja um acionamento do Poder Judiciário. E quem é que faz esse acionamento? Esse acionamento aqui no Distrito Federal é feito pela própria Defensoria Pública ou por advogados privados que entram na Justiça pleiteando que essa pessoa seja internada compulsoriamente. Se não há necessidade de uma atuação do Estado nessa intervenção, porque ela é feita numa clínica psiquiátrica, isso pode ser requerido numa vara de família. Ao contrário, se o desejo é que o Estado arque com o custo dessa internação, nesse caso é necessário entrar numa vara de fazenda pública que seria encarregada dessa Aí me veio medida. uma dúvida, porque a gente viu o depoimento falando de um momento em que você socorre alguém que está tendo algum problema, pode ser uma overdose, em decorrência de um problema de uso abusivo de uma droga, e aí você leva essa pessoa para o hospital, ela é tratada, e aí depois você vai avaliar a necessidade de uma internação compulsória. Num caso como esse, quem é que vai ser o agente que vai Seria a provocar? própria Defensoria Pública, né? Se temos uma família buscando... Mas você está lá no hospital, é o hospital que se chama, a Defensoria? O assistente social do hospital pode entrar em contato com o CAPS, que geralmente centraliza esse tipo de intervenção na maioria das cidades, para que oriente qual seria a melhor opção de tratamento a partir daquela internação emergencial, digamos assim. Quando a gente fala de estrutura para tratamento, voluntária, involuntária ou compulsória, o que a gente tem hoje no Brasil? Bom, hoje o serviço que deve ser priorizado, né, o serviço orientador da rede de atenção psicossocial, como chamamos, é o Centro de Atenção Psicossocial, o CAPS. Então, hoje o CAPS ele é o equipamento onde as pessoas em uso problemático de drogas, os CAPS AD, especificamente, que são os CAPS álcool e drogas, são esses locais que as pessoas em uso problemático de drogas devem acessar para o tratamento. Esses CAPS são serviços porta aberta, que recebem as pessoas não precisando necessariamente de algum encaminhamento, ela pode ir lá voluntariamente procurar. Recebem também tratamentos compulsórios e a modalidade 3, vamos dizer assim, dos CAPS, que é a modalidade mais complexa, são serviços que funcionam 24 horas, que contêm leito de retaguarda para desintoxicação. Enfim, então este é o equipamento prioritário. Este equipamento de saúde, ele deve funcionar em parceria com as unidades básicas de saúde, com atenção primária, com os consultórios na rua, que são um braço da atenção primária, que são equipes de saúde que acessam as pessoas que estão em situação de rua ou em maior vulnerabilidade social, devem funcionar em parceria com os centros de referência especializado em assistência social, que são os CREAS. Né? Esses CREAS são equipamentos sociais que também devem trabalhar em parceria. Enfim, então hoje a gente tem uma rede, a rede de atenção psicossocial, hoje ela é bastante complexa no sentido do que fornece de cuidados, justamente porque cada vez mais a gente foi observando que trata-se de um problema complexo. Então não adianta eu imaginar que eu tenho que ter um único equipamento somente para tratar aquele problema. E junto a isso, só mais um detalhe, que são o que o próprio promotor de justiça disse, são os leitos psiquiátricos nos hospitais gerais. Então, hoje, os antigos hospitais psiquiátricos, eles estão sendo cada vez menos acessados e recebem cada vez menos recurso público, justamente porque o tratamento, se necessário uma internação, deve ocorrer num hospital geral e de uma forma mais breve. Toda essa estrutura que a professora falou é uma estrutura suficiente, pelo que você tem de experiência nesses atendimentos? A gente tem número suficiente
suficiente? Tudo isso aí é a quantidade necessária para atender? Infelizmente não. Eu brinco que o crack é um problema gigantesco, mas pelo menos ele trouxe uma visibilidade maior para a questão e motivou, né, tanto o governo federal quanto os governos estaduais e locais a criar estruturas maiores, né? Antigamente nós tínhamos quase que unicamente as comunidades terapêuticas, que não são estabelecimentos de saúde com psiquiatras em seu interior. Então, agora nós temos uma estrutura moderada, mediana, que ainda não é suficiente, mas que pelo menos consegue minimizar o problema, digamos assim. E além do que ela mencionou, que são todas estruturas públicas, também é possível, né, que clínicas psiquiátricas de natureza privada também realizem esse tipo de tratamento voluntário e, eventualmente, conveniado com o Estado, também involuntário e compulsório. Quando a Justiça determina alguma internação, ela leva em conta, sim, essa estrutura, né? E quando ela deixa a desejar, o que se faz? Isso é extremamente complexo, porque não há número suficiente. Para que se tenha uma ideia, aqui no Distrito Federal, quando é necessária uma intervenção compulsória determinada por um juiz, ela é realizada numa clínica conveniada com a estrutura pública e que cobra quase que R$1.000 por dia para realizar esse trabalho. Então, é algo extremamente vultuoso, oneroso e que talvez não gere o resultado desejado, né? Se você realizar internações voluntárias que têm um custo menor, isso pode ser muito mais efetivo e, claro, dentro de um contexto de redução de gastos, pode ser mais conveniente fazer isso e mais produtivo mais producente do que internar involuntariamente. Certo, a gente volta já com o debate, vamos fazer mais um pequeno intervalo, é rapidinho, a gente volta daqui a pouco. O Diálogo Brasil está de volta. Hoje a gente fala sobre a internação compulsória de usuários de drogas. A psicóloga sanitarista e pesquisadora da Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, Mirna Teixeira, nos mandou um depoimento sobre o que chama de disputa entre programas para tratamento de dependentes. Ela é coautora de um livro sobre população em situação de rua e usuários de álcool, crack e outras drogas. Vamos ouvir. A pesquisa nacional do crack, ela mostrou que a estimativa dos usuários é bem menor do que se esperava, em torno de 370 mil usuários. Embora a internação compulsória esteja na Lei 10.216, ela é aplicada apenas para aqueles casos em que as pessoas estejam em situação de risco de morte, né? E não para todas as situações. O programa de Braços Abertos, ele ofertava uma garantia de direitos para essas pessoas, como trabalho, moradia, esporte, cultura e lazer, baseado na redução de danos, né? Só que esse modelo está em disputa hoje, né? E a gente tem visto que o atual governo, né, de São Paulo, ele acabou com o programa de Braços Abertos e está querendo ofertar esse cuidado de internação. O melhor modelo é aquele modelo baseado na redução de danos e que oferta uma garantia de direito para esses usuários. A gente falou rapidamente sobre essa redução de danos, mas podemos aprofundar. Vocês conhecem esse programa Braços Abertos, que foi... Você pode me versar um pouquinho? Esse programa era o que estava dentro de redução de danos e a política de agora é diferente? Adotada em São Paulo? O governo anterior de São Paulo, ele tentou criar uma condição naquele mesmo local em que a pessoa tivesse meio de recuperação social, tivesse uma atividade, recebesse uma remuneração e tivesse até mesmo um abrigo, né, com instalação em hotéis da região dessas pessoas. Claro que é uma tentativa de, digamos, acolher e de uma certa forma minimizar os problemas, mas no meu ponto de vista o programa não teve o êxito desejado porque ele não foca na questão da abstinência ou para a pessoa tentar se livrar do problema e gera, claro, um conforto ali naquele ambiente que, no meu ponto de vista, acaba sendo pior do que melhor. Então, o que seria uma política de redução de danos eficiente? Já que, como a gente viu, pode ser que esse programa tenha falhado exatamente porque faltou ali acertar alguma coisa. Bom, o de Braços Abertos, ele teve as suas dificuldades, as suas falhas, mas eu discordo do promotor no sentido de dizer que o programa ele falhou na sua totalidade. Acho que ele teve dificuldades e justamente as dificuldades foram oriundas por ser um programa bastante inovador, né? Historicamente, a gente nunca havia tido uma intervenção nessa área de drogas que focasse
em outras questões, ou seja, que olhasse esse sujeito como alguém que tem outras necessidades, ou enfim, que não tem as necessidades que deveriam ter assistidas e que pudesse então prover o Estado nesse sentido. Que essa é a lógica da política de redução de danos, exato, né? Sem atrelar a abstinência, né? Então, assim, eu vou prover para você direitos os quais você não havia, você não estava gozando deles, para que então, por meio desse tipo de, vamos dizer, de articulação social, de você poder gozar desses direitos à saúde, moradia, trabalho, etc., você possa se reestruturar e, portanto, nesse processo, rever o seu consumo de substância. Então, é importante dizer que a política de redução de danos, ela justamente tem esse objetivo, de ajudar, de olhar essas pessoas na sua complexidade, entendendo as suas necessidades e as suas demandas e entendendo que o uso problemático da substância que essa pessoa faz é mais um dos problemas que ela tem, ou seja, é mais uma das vulnerabilidades e não é a principal, né? Por vezes a gente observa que quando as pessoas interrompem o uso de drogas, não significa que a vida delas está uma maravilha, né? Não é, ao contrário, por vezes a gente percebe que eclode-se ou vem à tona os reais problemas ou que levaram a pessoa. Exato. Mas então, acho importante esse debate que está colocado aqui. Eu vou pedir até para vocês falarem entre si aqui sem necessidade da minha intervenção, porque é o que muita gente pensa. Eu estou dando dinheiro, a pessoa vai comprar droga, isso não vai resolver. Então, como é que a gente, sobre esse aspecto, entende que uma política desse tipo pode funcionar? Porque isso é um questionamento. De fato, você entende que sim, ele entende que não. Como é que a gente entra num acordo? Eu não sou integralmente contra o programa de redução de danos. Eu acho que há situações em que a pessoa não consegue aderir ao tratamento, não consegue abandonar a droga, e nós não devemos abandoná-lo, pelo contrário, deve receber assistência de saúde, deve receber proteção. Porém, o programa não pode ser, digamos assim, o único possível de forma a incrementar o consumo, de forma a incentivar a pessoa a continuar consumindo. Você vê que a abstinência é fundamental no seu ponto de vista? Eu acho que a abstinência deve ser uma meta a ser buscada. Ainda que seja impossível para algumas pessoas alcançá-la, eu acho que ela tem que ser uma das metas. Professora? Bom, eu penso que o programa de braços abertos ele seria incapaz de resolver os problemas daquelas pessoas, né? Então, assim, acho que é um excelente exemplo para a gente destacar a importância da atuação intersetorial e a atuação da rede de cuidados, tanto de saúde quanto de assistência social. Então, o programa ele tinha a perspectiva como pano de fundo a redução de danos, né? Mas ele estava bastante articulado com outras possibilidades da assistência social e de saúde para poder assistir essas pessoas. Eu penso que, muitas vezes, o que a sociedade imaginava com relação a estão deixando de uma maneira mais confortável essas pessoas, né? Acho que é importante destacar que esse sentimento, por vezes, que a gente observa que as pessoas têm com relação às possibilidades que a gente vai dando para os usuários problemáticos de drogas está muito associado ao próprio estigma e à própria dificuldade da sociedade, das pessoas de uma maneira geral, compreender que essas pessoas têm um problema de saúde, mas não só, têm um problema social e outros problemas e que, portanto, elas não devem ser punidas, né, pelo uso da droga que faz. E que, portanto, esse tipo de intervenção, dando dinheiro, oferecendo moradia, são direitos que nós talvez tenhamos dificuldades de observar que eles têm direitos porque nós gozamos desse direito. E essas pessoas estão absolutamente desassistidas. Então, acho que paira um pouco o estigma, paira como parte do estigma essa sensação meio de punição para essas pessoas e que, portanto, não podemos, então, oferecer essas coisas porque é muito comodismo para elas. Dentro dessas políticas que a gente tem de combate ao uso de drogas no Brasil, a gente até conversou antes do programa começar, que é muito difícil, não tem nenhum país que teve sucesso, êxito, de fato, nesse combate. O que a gente tem hoje e, inclusive, qual a experiência do Brasil com internação compulsória para a gente dizer, olha, realmente vale a pena adotar esse caminho? O Brasil está numa posição intermediária. Desde 2006 ele continua considerando que é crime o porte de drogas para consumo, mas ele não prevê nenhuma pena de prisão. Então, alguns países têm adotado modelos diferenciados, mas a grande maioria deles, nós temos aproximadamente 200 países inscritos nas Nações Unidas, digamos que 190 países são totalmente proibicionistas e alguns 10, digamos assim, têm políticas mais liberais, como seria a Holanda, hoje alguns estados norte-americanos, né? De 51 estados, 10 já
admitem o consumo recreacional, e o Uruguai, que está ainda em fase de implantação, né? Mas que fique claro que no Uruguai é só a maconha, não são todas as drogas, e na Holanda também não é essa ideia que todos têm de que todas as drogas estão liberadas. Eles têm o coffee shop para venda de maconha de até 5 gramas, tem a aceitação do cogumelo alucinógeno, mas outras drogas são proibidas, né? Geram punições, e mesmo nos países, digamos assim, mais liberais, como são alguns países da América Latina, Portugal e Espanha, eles não prevêem prisão, não prevêem o crime, mas prevêem proibição administrativa. Então, continua sendo proibido, a diferença é que não entra em cena o direito penal e a pessoa paga uma multa ou vai para o tratamento, que é geralmente o que ocorre. E optar por essa experiência da internação compulsória, a gente já fez isso antes? Como a professora mencionou, claro que nós já tivemos num passado recente a psiquiatria focada nos manicômios, onde as pessoas eram despejadas, né? Aquele filme Bicho de Sete Cabeças com Rodrigo Santoro é um exemplo, né? Em que as famílias procuravam se livrar, digamos assim, de problemas inconvenientes. Eu chamo isso de teoria da invisibilidade, ou seja, se eu não estou vendo, o problema não existe, ou ainda a teoria da delegação, em que você repassa o problema para outra pessoa e isso, digamos assim, te isenta de responsabilidade. Hoje em dia, não. Hoje em dia, quem tem um problema psiquiátrico pode perfeitamente conviver com a sua família, tomar um medicamento e gozar de uma vida praticamente normal. Professor, o caminho do Brasil, então, dentro de tantas experiências, né? Qual deveria ser, na sua opinião? Bom, acho que a gente tem que se inspirar no que outros países vêm fazendo. A gente tem que aprender com a experiência de outros países, mas, obviamente, adequando dentro do nosso contexto cultural, social, etc. Mas o fato é, a proibição, ela vem se demonstrando cada vez mais como uma política falida, né? A proibição, ela não vem resolvendo os problemas com relação às drogas. Então, a gente imagina que o poder da pena vai fazer com que o usuário não faça uso de substância, e isso a gente já observou que temos cada vez mais drogas circulando e mesmo com penas mais pesadas em alguns países. Portanto, a gente tem que observar países, especialmente da Europa, eu destacaria Portugal, como país que vem demonstrando uma experiência de relaxamento, né, com relação à sua política, propondo medidas alternativas ao encarceramento, ao direito penal e etc., de modo que você aproxime as pessoas que têm uso problemático de drogas do sistema de saúde e do sistema de assistência social. Além disso, associada a essas políticas, essa política mais progressista, com um relaxamento maior, a gente vem observando cada vez mais, em países da Europa especialmente, uma política de redução de danos focada naquelas pessoas que estão num uso pesado, problemático de drogas, e que então elas estão fazendo esse consumo, como no caso de São Paulo, nas ruas, assim, bastante desassistidas. E essa política são as chamadas salas de uso seguro de drogas. A gente tem em alguns países, Suíça, por exemplo, enfim, países que vêm implementando, que é oferecer um espaço, né, seguro para que essas pessoas façam uso de substância. O Estado, ele é o responsável por isso, ele oferece as condições sanitárias para essas pessoas fazerem um uso mais seguro e com equipes de saúde ali para poder fazer intervenções, para que essas pessoas possam rever o seu consumo, prover os insumos para que ela use essa substância. Enfim, então o debate, ele vem cada vez mais crescendo, tendo como uma perspectiva a redução de danos como a melhor alternativa à proibição, que já se demonstrou bastante falha. Mas a questão é que na Europa o problema deles maior é em relação à heroína, que geralmente é uma droga intravenosa. Então, para essas situações seria adequado o uso de seringas e um certo controle para evitar um problema maior. Por outro lado, a maioria desses países, apesar de um incremento, digamos assim, de políticas liberais, continua com a proibição, só que não com o uso do direito penal, né? Então, o direito administrativo, um policial na Espanha aborda um usuário no meio da rua, aplica uma multa de 500 euros e diz, se você não quiser pagar essa multa, procure o tratamento, vá no local tal e você pode fazer essa opção. Então, acaba com a proibição ainda persistente, mas com um modelo diferente. Mas, enfim, acho que a proibição no nosso país, ela não possibilita com que a gente possa avançar em políticas que sejam mais progressistas nesse sentido. Então, se a gente não conseguir rever e avançar na mudança da nossa política de drogas, que seja a começar pela própria descriminalização, que está em julgamento no Supremo Tribunal Federal, a gente não vai conseguir ampliar o debate de modo a mudar a compreensão da opinião pública com relação a esse problema.
Que é um debate, só pela nossa conversa aqui, a gente já viu, como já estamos indo discutir outras questões que envolvem, né? Um debate amplo. Sim. Que a gente vai continuar já. Vamos só ouvir aqui a psicóloga e militante de direitos humanos, a Laura Sdaior, que presta assistência a usuários de drogas na Cracolândia. Ela alerta que nem sempre a internação é bem sucedida. Vamos ouvir o depoimento dela. É difícil a gente dizer que todo mundo que está na Cracolândia precisa ser internado. Isso teria que ser visto caso a caso. Tem muitas pessoas ali que, se tivessem seus direitos garantidos, iam usar muito menos a droga. É complicado dizer que todo mundo está fora de si, que não pode escolher por si mesmo, e assim adotar uma política que é para ser exceção no cuidado, que na verdade é uma política de exclusão. Você tira as pessoas dos seus convívios, supondo que assim elas melhoram. Quantas pessoas na Cracolândia já não foram internadas e isso não resolveu a vida delas? Porque o que está faltando é trabalho, é moradia, é todos os outros direitos garantidos. A gente, inclusive, já abordou um pouquinho desse assunto aqui, né? Dentro disso que foi colocado, acho que falta a gente ponderar aqui quem é esse ex-usuário. Algum de vocês dois já teve a oportunidade de conversar para a gente encerrar? Porque, no fundo, a gente quer a recuperação. Esses que conseguiram, qual foi o caminho? Alguém quer começar? O caminho não é simples, a intervenção involuntária, se ela ocorrer, ela deve ser muito breve, para que a pessoa logo em seguida tenha condições de aderir ao tratamento voluntariamente e seguir com ele. É um tratamento longo, né? No meu ponto de vista, sair das cenas de uso é importante, continuar nelas não ajuda, então aquela estrutura toda criada para que a pessoa fique por ali é contraproducente, no meu ponto de vista. Então, se a pessoa consegue ter um novo apoio da família e voltar a residir com a família enquanto faz o tratamento, ou se for necessário, vá para um local mais isolado, mais distante, onde ela tenha condições de ter um tratamento multidisciplinar com um médico, com assistente social, com um psicólogo e, eventualmente, nada óbvio que haja uma troca de experiências, seja pelos grupos de mútua ajuda, como os narcóticos anônimos, alcoólicos anônimos, e também as entidades de acolhimento também podem servir de maneira coadjuvante para que a pessoa que precisa de uma intervenção tem esse tipo de apoio. Mas, como a professora comentou antes, sem dúvida nenhuma, esse apoio tem que ser duradouro e permanente, e não é só o tratamento médico, o tratamento psiquiátrico e psicológico. Também é necessário depois reinserção social. Como que ele vai voltar depois para o ambiente onde, né, aquele tipo de tentação continua presente e ele não tem ocupação? Ele precisa ser acolhido pela sociedade para ter emprego, para ter educação, para ter afeto da família, né? E tudo mais. Professora, e você já teve a oportunidade de conversar com o ex-usuário? Esse caminho da recuperação, que eles dizem qual é? Enfim, eu tenho muitos causos para contar, né? De ex-pacientes, né? Que eu, enfim, que atendi, e acho que vai um pouco ao encontro do que a psicóloga do VT, a Laura, falou, né? Eu acho que essas pessoas, a partir do momento que elas tiveram um suporte social, a partir do momento que elas tiveram possibilidades de fazer parte de um cotidiano de vida, né, em que elas têm um trabalho a desempenhar, em que elas possam conviver com a sua família, em que elas possam ter um lugar para estar e um tratamento também, esse é o ingrediente, ou esses são os ingredientes que vão possibilitar com que essas pessoas possam ter mais sucesso, né? Enfim, então assim, é complexo, é longo, não é simples, e por isso que é tão desafiador, mas ele não é por ser desafiador que a gente vai desistir ou optar por medidas mais drásticas cosméticas, né? Que trazem uma coisa mais cosmética, que não, vamos limpar aqui para que a gente não veja, na teoria da invisibilidade. Se eu não vejo, o problema não é meu. Enfim, é um problema que exige uma intervenção multidisciplinar, que exige vários setores da sociedade trabalhando em parceria para que essas pessoas possam voltar para suas vidas, né? Tá certo. Vou agradecer aos dois aqui. O Diálogo Brasil está chegando ao fim. Eu agradeço a professora da Universidade de Brasília, coordenadora geral do Centro de Referência sobre Drogas e Outras Vulnerabilidades Associadas, Andréa Galassi, e também o promotor de Justiça de Entorpecentes, José Teodoro. Muito obrigada pela participação de vocês. E se você quiser saber mais sobre o Diálogo Brasil, entre no site da TV Brasil. Na segunda que vem, o Diálogo Brasil está de volta às 10 da noite. Até lá, obrigada pela companhia.